Temos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. O tema dessa semana é um tema bem profundo e importante para cada um de nós, seres humanos, depois do pecado. O tema é cuidado com a cobiça. Vamos fazer uma oração para que Deus nos conduza nos momentos que se seguem. Nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti a oportunidade que nos dá de estudar a Tua palavra. Que nos suas bênçãos seja conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. A palavra cobiça, né, está na Bíblia, no Novo Testamento, né, tem um nome, né, avareza ou pleonexia, e no Velho Testamento, cobiça é usada a palavra chamada chamad, mas são o mesmo significado. Em Lucas 12:15 diz: tenham cuidado, não se deixem dominar. Ou seja, deixar dominar é alguma coisa que pode te vencer por qualquer tipo de avareza ou cobiça, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Quem fala isso? Deus, para nós, porque Deus tem todos os bens. Deus criou todas as coisas. Mas Deus não é vencido, né, pelo mal, nem tenta ninguém ao mal. Então, o princípio, aqui em Êxodo 20:17, nós podemos dizer que Deus colocou o primeiro mandamento, né? Não terás outro Deus diante de mim. E o último mandamento é esse aqui: não cobiçarás, ou chamado, a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Então aqui está o cerne, né? E nós podemos dizer, eu posso dizer para vocês, né, que Deus, né, ele se diz a si mesmo que ele é o princípio e é o fim, o primeiro e o último. E de alguma forma, o primeiro mandamento e o último mandamento, ele une todos os outros. Né? Se você cobiça, né, não honra pai nem mãe. Se você cobiça, você não tem deuses, não tem Deus acima de você, né? Se você cobiça, você adultera. Se você cobiça, você mata, né? Se você cobiça, você mente, você rouba, furta, faz. A cobiça te leva, né, a vários atos, né? E por isso que Deus sintetiza o primeiro mandamento: não terás outro Deus diante de mim. Ou seja, se você não tem Deus está em primeiro lugar, você não vai fazer imagem, você não vai adorar, né, no dia errado, né, que Deus colocou o sábado como o dia correto. Você não vai usar o nome de Deus em vão. Então, se você não cobiça também, você não vai praticar vários atos que estão proibidos nos 10 mandamentos. Mas aqui nós podemos ver que a coisa começa antes, no passado, né, distante, que só Deus sabe, e somente Lúcifer sabe. Uma das bases, né, do pecado, né, de Satanás. Nós não sabemos a origem, né? A Bíblia não explica a origem, mas ele dá sinais, né? E um dos sinais está envolvido com a cobiça. Isaías 14:12-15, Deus explica, né, que Lúcifer, né, era chamado Lúcifer, o filho da alva, né, o rei Léo. Diz: como fosse cortado por terra, né, foi retirado o poder, né? Tu que debilitava as nações. E aí Deus explica: ó, tu dizias, né, Lúcifer, o Satanás, em teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Estrela aqui pode ser consideradas anjos, né? Ou também pode ser as estrelas do espaço, né, no lugar físico. Exaltarei acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Ele está querendo ter um trono. No monte da congregação, onde o povo se reúne, os anjos se reúnem, os seres se reúnem na presença de Deus, diz: nesse monte eu me assentarei, não, com esse trono. Aos lados do norte, nós não sabemos que norte é esse, né? Porque o norte nosso é em referência, né, que foi adotada, né, nas nossas convenções. Subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então, ele quer ser semelhante. Esse semelhante aqui, por exemplo, dois números, 1 e 1, eles não diz que eles são iguais, porque não existe nada igual. Então, 1 e 1 são semelhantes, porque a matéria é diferente, né? O objeto pode ser idêntico, né? Duas pessoas, né, gêmeos, pode ser univitelinos, né, do mesmo óvulo, mas mesmo assim eu não posso dizer que eles são iguais, eles são semelhantes. E ele aqui quer ser semelhante a Deus. Então ele está dizendo que quer ser Deus.
Então ele é um ser criado que cobiça ser Deus. Contudo, Deus diz aqui, será levados ao inferno, ao mais profundo do abismo. Mas é por que ele não pode, né, querer ser igual a Deus? Né? Porque Deus só há um. Só há um Deus. Não é questão de poder, e sim a questão é um fato. Só há um Deus. Deus é aquele que você adora. Deus é quem é o Criador. Então, Lúcio nunca tinha condição de ser Deus, porque ele não é o Criador. Ele foi criado. Então, essa premissa nunca podia ser atendida. Miqueias 2, de 1 a 2, traz algo para nós hoje. Ai daquele que nas suas camas intentam iniquidade, maquinam o mal. Que mal é esse? A luz da alva o praticam. Ou seja, quando amanhece, eles já praticam. Tá? Passam a noite pensando, né, em fazer as coisas erradas. E durante o dia eles já vão praticar. Diz, porque está no poder da sua mão. Ou seja, eles têm poder de fazer, executar isso. Então, são pessoas que têm capacidade de executar o que está planejando, de fazer mal. E que mal é esse? Diz aqui, cobiçam, a mesma palavra chamada, que está lá no mandamento de Deus, no Êxodo 20, 17. Cobiçam campos. Hoje, como essa cobiça, né, por campos, por terras, por aquilo que não é do próximo, que é do próximo, né? Mulher do próximo, as coisas do próximo, o jumento do próximo, a terra do próximo, né? As posses do próximo, cobiçam campos e roubam-nos. Então arrumam um jeito de roubar. Cobiçam casas, tomam as casas das pessoas, né? Arrebatam-nas, fazem sim violência a um homem, né? Tiram da mão da pessoa que de fato tem o direito. E a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então isso é a cerne, né? A cobiça. E aqui bate de frente com um dos modelos, né, de sistema de governo que nós conhecemos, que é o socialismo. A base do socialismo, se for estudar, é a cobiça. Cobiçar do outro, né? Então, por isso que tem a tal da justiça social. O que é a justiça social? É você achar que o outro tem mais do que você, então você vai lá e toma do outro a força. Então, é por isso que está justificado invasões de propriedades, né? Até você mata o animal da pessoa, come o fruto, né? Come o boi, porque eles dizem que está praticando uma justiça social. Olha, isso é claramente explícito, não está escrito que isso é a cobiça, a coisa do próximo. Cobiçar a coisa do próximo. E isso é uma transgressão do mandamento. Então nós, como cristãos, temos que ter cuidado. Que tipo de ação nós estamos ajudando a ser praticada. Aqui nos fala sobre o supremo pecado original. Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, explica um pouco mais aqui do que Satanás estava pensando. Descontente com a posição que ele ocupava, ficou descontente. Ele queria ser Deus, apesar de ser mais honrado do que a hoste celestial, ou seja, ele era mais honrado que os outros anjos. Ousou cobiçar a homenagem devida somente ao Criador. Então, fiz algo que pertencia somente ao Criador. Em vez de procurar fazer com que Deus fosse alvo supremo das afeições e fidelidade de todos os seres criados, seu esforço consistiu em obter para si o serviço e lealdade deles. Então eles começaram a dizer que o governo de Deus não era um bom governo e quis trazer o governo para si e trazer adoração para si. Cobiçando a glória que o infinito Pai havia conferido a seu filho, né? Filho aqui, nós temos que entender quem é esse filho aqui, é o filho da promessa, o filho que viria salvar a humanidade. Mas esse filho, assim como o Pai, é Deus. Pai é Deus, o Filho também é Deus, assim como o Espírito Santo é Deus. Ou seja, os três é Deus. Eu não vou nem dizer são Deus. Os três é Deus, porque existe só um Deus em três pessoas. Esse príncipe dos anjos aspirou ao poder que era a prerrogativa de Cristo unicamente. E aí nós podemos ver também que quando ele tenta a Eva, ele faz a Eva cobiçar também um conhecimento que ele dizia que a Eva não tinha, mas Deus já tinha dado esse conhecimento para ela. E aí nós podemos ver o perigo que nós passamos, né, em ouvir Satanás. Ele faz a gente pensar que a gente está perdendo alguma coisa. Olha o que diz aqui. E a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Deus falou que se comesse, morria. Já está dizendo, já está contradizendo a Deus. E depois,
ele vem e complementa. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, se abrirão os vossos olhos. Parece que a Eva e Adão estavam cegos, não estavam vendo direito. Sereis como Deus. Ó, ele trouxe para Eva algo que ele aspirava, né? Ser como Deus, sabendo o bem e o mal. Então Eva, né, comeu porque ela achou que poderia alcançar essa condição de ser como Deus. Mas só que Deus já tinha dito, né, para nós aqui, ó, em Gênesis 1, 26, que Deus já tinha nos feito a imagem e semelhança dele. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, ó, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, todo o resto. Aí diz aqui no 27, criou Deus o homem à sua imagem. Deus, a imagem de Deus, o criou, homem e mulher. Então nós já éramos semelhantes a Deus. Nós já fomos criados semelhante a Deus. Então Satanás vem com argumentos para fazer a gente pensar que, que Deus está tirando de nós alguma coisa importante, né? Mas Deus é que nos deu já isso. Então Satanás transfere para Eva a sede, a cobiça que ele tinha, e Eva aceitou essa cobiça. Então, tal que Eva foi enganada, mas Adão não. Adão, diz a Bíblia, que amou mais a Eva do que a Deus. Primeiro mandamento. Eva já foi outra questão. Ela cobiçou algo que ela achava que não tinha. E Satanás enganou ela. E aqui a Bíblia diz o que? Em Ezequiel 28, 14 a 18, algo mais. Tu eras querubim. Querubim existe anjos serafins e anjos querubins. Serafins são anjos com 6 asas, segundo a Bíblia. 2 eles cobrem as pernas, 2 eles voam e 2 eles cobrem o rosto, os serafins. Está na presença de Deus. Os querubins só são 4 asas. 2 cobrem o corpo e 2 voam. Então, os querubins eram anjos que se aproximam mais, né, de Deus. Então, existe essa hierarquia lá. Então, Lúcifer era um querubim, diz que ungido para cobrir. Foi ungido é separado, assim como quando você assume o cargo de ancião, ou pastor, você é ungido, separado. Separado é o quê? Para cobrir. Deus criou ele com esse propósito. No Monte Santo de Deus ele estava. Onde Deus habitava, ele habitava. No meio das pedras afogueadas, que essas pedras afogueadas nós não sabemos que pedras são essas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Então ele foi criado perfeito. Perfeito não implica que você não pode escolher o errado. Pode. Deus cria nós perfeitos, mas que pode escolher seguir o caminho errado. Por causa que Deus nos deu a capacidade de livre-arbítrio. De arbítrio. Então, perfeito era em teus caminhos no dia que foste criado, até o que se achou iniquidade. Iniquidade é pecado. Pecado, ou seja, ele pecou, ele transgrediu a lei. Transgrediu o quê? Primeiro mandamento, 10º mandamento, e aí depois segue vários outros mandamentos que ele pecou. Diz que elevou-se o teu coração, desculpa, por causa da tua formosura. Então ele achava que a glória que ele tinha pertencia por ele mesmo, ou que era obrigação de Deus dar aquilo para ele. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Então a sabedoria foi perdida. Então a gente pode ter sabedoria que pode ser corrompida. Por terra te lancei, Deus diz, ó, você vai cair, vai ser derrubado. Diante dos reis te pus para que olhem para ti. Um dia nós vamos ver Satanás reduzido a pó. Pela multidão das tuas iniquidades. Ó, agora passou o que? Tem uma multidão de pecados. Pela injustiça do teu comércio. O comércio aqui é o que? Ele vivia comércio no sentido das negociações que ele fazia lá no céu, tentando, né, alcançar o poder. Alcançar esse poder. Profanaste os teus santuários. Santuários, nós somos santuário para Deus, né? Ele também é um santuário. Deus era para estar habitando nele, mas ele rejeitou isso. Diz, pois isso eu fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Então um dia Satanás vai ser destruído. Os olhos de todos os que te veem. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. Esse tema que eu falei é muito sério. Por isso que a Bíblia diz aqui, ó, ninguém vos engane. Eu trouxe só uns trechos da Bíblia que envolvem a questão da cobiça e que envolve várias partes da nossa vida. Efésios 5, 5, 6 diz assim, porque bem sabeis que nenhum devasso, ó, tá escrito aqui
a Almeida Corrigida Fiel. Vamos ver também a NVI para comparar. Nenhum devasso. Ó. Aqui na NVI é nenhum imoral. Devasso ou imoral. Impuro é a mesma coisa de impuro aqui. Ó. Avarento ou ganancioso. Ou cobiçoso. O qual é idólatra. Então, quem está é imoral, é impuro, é avarento ou ganancioso, é idólatra. E a Bíblia diz que a idolatria é pecado grave. Nenhum desses aqui, ó, que está envolvido com imoralidade, com a impureza, né, ou com a ganância, ou com a cobiça, tem condição de alcançar a herança no reino de Cristo de Deus. Por quê? Porque Satanás, lá no céu, estava envolvido com isso quando ele pecou. Ganância, impureza, imoralidade. Aqui, ó, 1 Coríntios 6:10 relaciona também, né? Vamos ver que está na Corrigida Fiel na NVI. Não erreis, nem devassos. Né? Ó, o devasso aqui que está em Efésios 5, ó, nenhum devasso, né? Ou imoral, né? Nenhum devasso, novamente aqui, ó, nem idólatras, só os idólatras, nem os adúlteros, está envolvido com cobiça, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque isso aqui está envolvendo a transgressão aos mandamentos de Deus. E aqui na NVI explica, ó, que são chamados de perversos. Não se deixe enganar. Quem são aqui? Ó? Os devassos, são os imorais. Né? Aí os idólatras, né? Adúlteros, e os efeminados são os homossexuais passivos, ou seja, aqueles que se fazem a parte passiva, né, da relação homem com homem. Ou os ativos são o quê? Os sodomitas. São aqueles que têm a parte ativa na relação homem com homem. Alguns dizem que não está escrito na Bíblia, está aqui de forma clara. Quem mais? Nem os ladrões. E aí ladrões de todas as espécies, né? Nem os avarentos, ou seja, os que cobiçam. Nem os alcoólatras, ou seja, os bêbados, né? Nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o quê? O reino de Deus. Os trapaceiros aqui são os roubadores. Na Almeida Corrigida Fiel. E aqui, Colossenses 3:5 diz, como é que a gente pode vencer isso? Porque todos nós podemos estar ou poderíamos ter estado envolvidos numa coisa dessa daqui. Então, o né, ladrão, o ex-idólatra, o ex-homossexual, o ex-alcoólatra, o ex-caluniador, todo ex aqui vão estar no céu. Porque eles venceram, seguiram o que Deus falou. E aqui diz, Colossenses, como é que te vence? Mortificai, pois os vossos membros. Então, a gente tem que ter controle do nosso ser, que estão sobre a terra. Fazendo o quê? Mortificando o quê? A fornicação, que está envolvida em vários aspectos sexuais aqui, ó. A impureza, a afeição desordenada, e aqui está relacionada com as formas de você se relacionar, homem com mulher, homem com animais, né? Está relacionado com a afeição desordenada. A vil concupiscência, né? Que é adultério, né? Fornicação, idolatria e outras coisas. A avareza, novamente aqui, que é a cobiça. Que aqui tudo isso, perante Deus, é o quê? É idolatria. Então, Satanás sabe o que é idolatria, por isso ele tenta a humanidade nesses pontos. E todos nós, em algum momento, podemos estar envolvidos em algo. Não quer dizer agora que nós vamos, porque estamos envolvidos, continuar nisso. Nós temos que lutar com Deus para vencer. E deixar isso no passado. Deus seja louvado. E há uma solução para mim e para você e para qualquer um que queira se libertar. Louvado seja nosso Deus. Aqui nos conta a história que a gente tem que ter muito cuidado. Existe um tempo de oportunidade para todos nós. E aqui conta a história de Acã. Acã fez parte do povo de Israel, conhecia a verdade, conhecia Deus, e mesmo assim transgrediu a um ponto que chegou a um estado, numa situação que não teve mais retorno. E aqui conta Josué 7:1, na Almeida Corrigida Fiel, fala: transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. O que é esse anátema? Vamos ver na NVI, como fala. Mas os israelitas foram infiéis em relação às coisas consagradas. Ó. Então existiam coisas que Deus tinha consagrado, ou seja, separado, e eles foram infiéis.
Acã, filho de Carmi, da tribo de Judá, apossou-se de algumas dessas coisas consagradas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Por isso que é bom ter mais de uma versão para a gente entender coisas que às vezes não entende. O que é anátema? Anátema é fazer algo, né, contrário à vontade de Deus, né, sendo infiel. E aqui Josué 7:5-6 diz que por causa da ação de um homem, que foi esse Acã, todo o povo de Israel foi afetado. Então, nós podemos estar praticando ações que estão afetando a igreja, afetando a pregação do evangelho. Devemos ter muito cuidado. E diz que, por isso, os homens de Ai feriram, né, o povo de Israel, né, deles uns 36, e perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo de Israel se derreteu e se tornou como água. Meus irmãos, temos que ter muito cuidado. Então Josué rasgou suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Às vezes a gente tem que clamar a Deus para saber o que a gente não está vencendo. E ele e os anciãos de Israel deitaram pó sobre suas cabeças. Então nós temos que fazer isso. Será se eu não estou também prejudicando a Deus, a obra de Deus com as minhas ações? É coisa muito séria. Josué 7:10-11 diz que Deus chegou para Josué, às vezes é importante orar, eles oraram, mas não só orar. Deus disse o que para Josué? Levanta-te, Josué, porque está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou, Deus fala. Transgredir a minha aliança que ele tinha ordenado. O que é que Deus tinha falado? Não pegar nas coisas consagradas. E tomaram do anátema e furtaram, mentiram, debaixo de sua bagagem, colocaram, guardaram. O que era esse anátema? Ele pegou, né, coisas, né, da destruição que houve, ele pegou para si. Coisas consagradas. O que que Deus consagra? Nós vamos já ver daqui a pouco o que é que Deus consagra. Um monte de coisa que Deus consagra na Bíblia. O sábado é consagrado? É. Casamento de homem e mulher é consagrado? É. Estou começando a dar pista aí. O que mais que é consagrado? Tem várias coisas. O alimento que a gente come também é consagrado? É, não pode comer qualquer coisa. Vamos ver daqui a pouco. Josué 7:20. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim, assim. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, sabe por quê? Hoje ainda é tempo de nós confessarmos nossos pecados. Jesus aceita essa confissão. A minha, a sua. Porque nós somos pecadores. Eu sou pecador. Estou falando aqui, mas eu tenho plena consciência de vários pecados. E tem alguns que eu cometo várias vezes. E eu lembro toda vez dessa passagem aqui. E Deus está falando para mim e para você essa passagem. Porque hoje é tempo de a gente confessar nossos pecados. Olha o que diz a Bíblia. 1 João 1:8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Nós somos pecadores. Se confessarmos os nossos pecados, tá vendo? Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus quer não quer só perdoar, quer nos purificar. O que é purificar? É transformar. A gente ser puro. É igual a água lamacenta que Deus coloca nova água e um vaso, e o vaso agora está puro. Se dissermos que não pecamos, fazemos Deus mentiroso, e Deus não mente. E a sua palavra não está em nós. Então, meus irmãos, nós somos pecadores, mas temos que confessar nossos pecados. Só qual foi o problema aqui? Acã confessou o pecado depois que era tarde. Já tinha sofrido, tinha acontecido um monte de coisa e ele calado. Ele só veio confessar porque houve um sorteio e o sorteio chegou nele. Ou seja, Deus fez com que a verdade chegasse nele. Meus irmãos, eu lembro, sabe o quê? Que a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todos serão julgados, todos saberão por que não foram para o céu e por que foram para o céu. Quando chegar isso, vai ser igual a história de Acã. Já não há mais oportunidade. Não há mais chance. Você vai confessar só porque é o jeito. É o jeito. Mas hoje é a oportunidade de nós confessarmos. E se nós confessarmos, a Bíblia diz que Deus perdoa e isso é apagado, meus irmãos. Deus apaga. Quando vier na volta de Jesus, Deus não vai dizer, Pedro tinha feito isso, tinha feito aquilo, e eu fui lá e te liberei. Não, Jesus apaga agora. Quando chegar Pedro, foste fiel. No pouco, no muito te colocarei. Vem para mim, vem para cá. Deus vai falar a mesma coisa para você.
Aqui conta Patriarcas e Profeta mais detalhes da história. Diz que na conquista de Jericó, Acã não foi o único homem que levou prata e ouro para o acampamento de Israel. Então, todos, né, na guerra, eles pegaram coisas, né? E trouxeram ouro, pedras preciosas, né? E mais coisas, diz aqui. Mas ele pegou, né, aqui uma boa capa babilônica, né? E nós temos que entender o que é Babilônia. Babilônia significa confusão. Ele preferiu criar confusão no povo de Israel. Josué havia dito aos homens que trouxessem de volta a prata, ó, o ouro e os utensílios de bronze e ferro para o tesouro da casa de Deus. Aí nós podemos lembrar dos dízimos também são coisas consagradas. A oferta também são coisas consagradas. Falei que tem mais coisas? Todo o restante devia ser queimado. Aquilo que não servia para dedicar a Deus tinha que ser queimado. Acã, no entanto, foi o único homem a guardar algo para si mesmo. Dentre os milhões de israelitas, houve apenas um homem que, naquela hora de solene triunfo e juízo, ousara transgredir a ordem de Deus. E Deus já tinha avisado antes. Deus sempre avisa para nós. Deus está avisando para a gente confessar nossos pecados. Ele está avisando. A cobiça de Acã foi despertada ao ver aquela valiosa capa. Então, ele viu uma capa valiosa. E era valiosa? Era. Mas o que é mais valioso? É a capa ou é fazer a vontade de Deus? Mesmo quando ela o colocou face a face com a morte, ele lhe chamou uma boa capa Babilônia. Infelizmente. Um pecado arrastrara outro. Ele apropriou-se do ouro e da prata dedicados ao tesouro do Senhor. Então ele pegou não só a capa, mas também ouro e prata. Roubou de Deus as primícias da terra de Canaã. E aí eu posso lembrar, às vezes nós estamos roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. E a Bíblia diz isso lá em Malaquias. Se estamos roubando, confessemos nosso pecado. Peça perdão a Deus. Busque agora, a partir de agora, seguir um novo caminho. Deus vai te perdoar. Vai. Acã chegou a uma situação que já não havia mais oportunidade. Porque a Bíblia diz que vai ser o quê? Quando se fechar a porta da graça. Vai fechar essa porta? Vai. Ela se fecha quando a gente morre. Aí não tem mais chance. Ou quando Jesus volta e a gente está vivo e não confessou nossos pecados. Aí fecha. Encerra. Então, outra pessoa também que esteve envolvido com cobiça é Judas. E a Bíblia diz aqui, ó, que isso se manifestou no dia a dia, só que chegou um momento que foi crítico para Judas. Diz que em João 12, 3-6, Maria, né, trouxe um marratel de unguento de nardo puro de muito preço, algo caro, acho que o preço de um talento, era como se fosse o salário de um ano. Ungiu os pés de Jesus, né, com esse produto, o salário de um ano, imagina. O salário de um ano às vezes é uns 200 mil reais, né, para algumas pessoas, para outros é 500 mil, para outros vamos supor aí, se você ganha 1.000, vai ser 10, uns 15 mil, é bastante dinheiro. O salário de um ano. Enxugou os pés, né, com seus cabelos, encheu-se a casa com cheiro de unguento. E então um dos seus discípulos, quem? Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traído, infelizmente. Faz uma pergunta que aparentemente ele está correto, né? Está coerente. Por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não deu aos pobres? Às vezes as pessoas dizem que os pobres é mais importante, né? Eu vou pegar o dízimo, né, e dar para os pobres, né? Deus não falou que o dízimo deve ser dado para pobre, não. O dízimo é para ser devolvido à casa do tesouro. E as ofertas? Parte das ofertas tem que ser também para a igreja, para a casa do tesouro. Ofertas têm que ser dadas para cuidar dos pobres? Sim. Sim. Mas não mexa no dízimo. O dízimo é consagrado para outro propósito. Não tem desculpa. Não há desculpa em pegar essa capa babilônica e dizer que estou fazendo o melhor. Não está. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres. Né? Judas não estava preocupado com os pobres. Né? E mesmo que tivesse, estaria errado o que ele estaria fazendo. Mas porque ele era ladrão e tinha a bolsa, ele era o tesoureiro, né? E tirava aqui o que ali se lançava. Estava tirando dinheiro. Já estava com uma cobiça, né? Mandando nele. E isso se chega ao ápice, a ponto, né, que ele viu a oportunidade. E as pessoas que queriam matar Jesus queriam a oportunidade, né, de alguém que entregasse Jesus, e ele achou que era interessante. Em Mateus 26, 14, 16, diz que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes. E disse, o que
me quereis dar e eu vos entregarei. Meus irmãos, eu lembrei, sabe por quê? Que o Espírito de Profecia fala e a Bíblia. E quando vier o decreto dominical, existirão irmãos que vão nos trair. Existirão irmãos que vão dizer onde nós estamos, o que nós fazemos, como nós estamos fazendo. Vão se vender e vender os irmãos, infelizmente. Eu oro a Deus, essa é uma das maiores orações que eu faço. Que eu não seja um traidor, meus irmãos. Eu não seja daqueles que vá negar Jesus, nem trair Jesus, nem trair os irmãos. E ele diz: quem quereis me dar, eu vos entregarei. Meu Deus. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Para alguns vão ser importantes, sabe o quê? Continuar com cartão de crédito. Né? Vou continuar fazendo minha compra. Saiu o decreto dominical, ou seja, obrigando as pessoas a guardar o domingo, né? E aí eu lembro, né, das vacinas, né? Pessoas apoiando as vacinas, tirando o direito das pessoas de ir e vir, e alguns cristãos apoiando. Meu Deus do céu. Isso é o preparativo para a época do decreto dominical. E alguns vão também justificar que é mais importante obedecer ao Estado, né? Ou seja, guardar o domingo, né? Ir para a igreja no domingo e trabalhar dia de sábado, né? Para o bem, para a paz mundial. Alguns vão argumentar isso. Se já não estão argumentando. E vão vender os irmãos pelas moedas também, de prata ou de ouro, pelo cartão de crédito, pelo carro, né? Pelo emprego que você não vai perder. Você vai continuar com o emprego. Isso vai acontecer. Está escrito. Eu oro para que nós não sejamos parte disso. Eu oro a Deus para que eu não seja dessa parte. Né? Não é porque vai ter traidor, nem porque eu vou ajudar a trair. Não é porque vai vir o decreto que eu vou ajudar o decreto. Ou ainda tem mais, não é porque vai vir um decreto que eu vou votar em pessoas que vão trazer o decreto, que vão perseguir os cristãos. Agora mesmo, né, estão feitas leis, né, imposições para impedir se você pregar o evangelho para os índios na Amazônia, na região da Amazônia. Legal. Né? Ou seja, por que estão impedindo os cristãos de entrar lá? Não pode, diz que fazer proselitismo religioso. Será se isso está a favor do cristianismo, a favor de Deus? Olha, devemos ter muito cuidado com o que nós estamos fazendo. Pesaram as moedas, 30 moedas de prata, e desde então buscava a oportunidade para entregar a Jesus. Ó. Isso vai acontecer no futuro também. E depois que isso acontece, ele depois vê que Jesus continua sendo Jesus. Jesus vai até o fim, morre por mim, por você, e diz, está consumado. E ele vê que Jesus é inocente, ou seja, Jesus sempre foi inocente. E aí ele tem remorso, né? Que diz que remorso é diferente de arrependimento. Né? O Acã teve remorso. Que é remorso? Ah, deu tudo errado, né? Infelizmente deu tudo errado do que eu tinha planejado. Então teve remorso, né? Diz, então Judas, que eu traíra em Mateus 27, 3 e 4, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e dos anciãos. Vou devolver. Aí já é tarde. Alguns também vão dizer, ah, agora já foi preso o irmão Pedro, já foi preso o irmão tal. Eu não pensava nisso, eu achava que o irmão ia ficar comigo, né, para guardar o domingo, né? O irmão foi até o fim, foi preso, né? Ou foi morto, ou foi, né? Aconteceu alguma coisa com o irmão e ele vai ficar triste, mas passou, já era, você negou. E aqui diz, pequei traindo o sangue inocente. Meu Deus do céu. Que nós não sejamos Judas, meus irmãos. Que nós sejamos Pedro, podemos até negar Jesus, mas a gente se arrepende e volta para Jesus. Que nós sejamos João, igual a João, podemos até correr nus, né? Com medo, né, de ser morto, mas continue com Jesus. Eles, porém, disseram, né? Depois que você fizer isso, aqueles que se venderem na época do decreto dominical, as pessoas vão dizer isso também. O que nos importa? Isso é contigo. O problema é seu. Você já negou, já está seguindo o decreto e já negou seus irmãos. O problema é seu. Esse se chama o quê? Caminho da perdição, meus irmãos. Por isso que eu falei que esse tema é muito sério. E a Bíblia diz aqui, ó, que Zacarias 11:13, Deus já tinha predito que alguém iria trair. Era para ser Judas, nem sei se era para ser Judas, mas ele escolheu esse caminho errado. Satanás estava cirandando Pedro e Judas, Jesus fala. E no final, Judas é quem aceitou.
seguir esse caminho da perdição. E diz aqui, ó, o Senhor, pois, disse-me, arroja isto ao oleiro, e esse belo preço em que fui avaliado. Ou seja, Deus está dizendo que foi avaliado. Qual o preço que deu, que a humanidade deu para Jesus? Tomei as 30 moedas de prata, meus irmãos. Se a Bíblia não for, meus irmãos, de Deus, o que é de Deus? Olha aqui escrito. Anos, milhares de anos antes de Jesus. Está escrito até quantas moedas Jesus ia ser traído. E ainda diz mais, arrojei a oleiro na casa do Senhor. Sabe o que é o oleiro? Olha o que acontece aqui em Mateus 27, 6, 8. Os príncipes do sacerdote pegaram as moedas de Judas, disseram, não é lícito colocá-la no cofre das ofertas. Eles acham, né? É o falso cristão, né? Mata Jesus e ainda continuavam, né, dizendo que eram né, religiosos. Né? Não vamos colocar no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E tendo deliberado em conselho, compraram com elas o campo do oleiro. Ó. Olha, Jesus disse, arrojei o oleiro, campo do oleiro, para a sepultura dos estrangeiros. Por isso foi chamado aquele campo até o dia de hoje, campo de sangue. Não há condição, meus irmãos, de outra pessoa ser o Messias. Jesus é o Messias. Não existe outra opção. Graças a Deus. Tiago, né, aqui Abacuque 2,9 diz, ai daquele que para a sua casa ajunta cobiçosamente bens maus adquiridos. Olha o que diz. Cobiçosamente ajunta para a sua casa bens maus adquiridos, ou seja, fruto da cobiça. Para pôr seu ninho no alto, ou seja, ele quer estar sempre no poder, a fim de se livrar do poder do mal. Ninguém poder atingi-lo. Mas ai desses que adquirem coisas pela cobiça, né? De forma mal adquirida. Tiago 4, de 1 a 3 diz, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? O que é que vem a guerra? Cobiçais e nada tendes. Ó, cobiça. Matais, sois invejosos e nada podeis alcançar. Tem muita gente que tem matado, cobiçado, tomado, né, invadido, desapropriado, né, buscando a tal da justiça, né, social. Não existe justiça social. Nem nossos dedos da mão são iguais. Deus não criou pessoas para serem iguais. Deus criou cada vez pessoas para serem o quê? Únicas. E mesmo sendo únicas, serem o quê? Especiais. É assim que Deus criou. Nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes. Tem pessoas que têm milhões, né? E esses milhões, ele continua sem nada. Ele continua, vem outro, toma dele aquilo. Porque não pedis, né? Não pede a Deus da forma correta. Diz, pedis, e alguns pedem, não recebem. Porque pede mal para gastar em vossos deleites. Isso aí eu também fico lembrando de coisas que eu não tenho. E eu tenho certeza que eu devo estar envolvido nisso. Se eu não recebia, porque tem pedido mal. Então eu tenho orado a Deus para me dar sabedoria para pedir corretamente. Para não cobiçar as coisas dos outros. Não cobiçar o cargo, né? O título, a função que o outro tem, o poder financeiro, o poder de conhecimento, ou a inteligência, né? A gente se contentar com aquilo que Deus nos dá e sempre buscar melhorar cada dia nós mesmos, não olhando, né, o próximo, tentando tomar do próximo aquilo que é do próximo. Aqui conta a história de Ananias e Safira, algo também do tempo, né, atual. Diz que tendo orado, né, na época do Pentecoste, né, o Espírito Santo, né, movia o povo. E eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Mas mesmo assim, mesmo na época que o Espírito Santo estava conduzindo a igreja, existem coisas erradas que acontecem. Diz, um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade que era deles e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte, depositou aos pés da porta. Qual era o problema? Ele podia ter vendido e dado só uma parte? Podia, mas só que eles tinham dito que tinha dado 100%. Meu Deus do céu. E aí Pedro chega e diz, Pedro, Ananias, Pedro falou, por que encheu Satanás teu coração? Por que mentiste ao Espírito Santo e revestiste parte do preço da herdade? Guardando não ficava para ti, ou seja, ele nem precisava entregar, a propriedade era dele.
mas a mentira tentando se promover. E vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. E aí Pedro revela, não mentiste aos homens, mas a quem? A gente mente a Deus, meus irmãos. Se a gente cobiça do próximo, nós estamos pecando contra Deus. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. Isso que vai acontecer com todos aqueles que praticam esses atos. Pode não acontecer instantaneamente, como aconteceu com Ananias, mas aqueles que não se arrependem, como Ananias, eles vão um dia cair e expirar para sempre. A morte eterna. Um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E aí vem o conselho que Deus dá para nós, que está na Almeida Corrigida Fiel, NVI, diz Gálatas 6 e 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. E aqui escarnecer o quê? De Deus não se zomba. Eles estavam zombando. Porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Não tente se promover na frente, na presença de Deus, não, meu irmão. Seja sincero, seja honesto. Porque sendo honesto, Deus vai te aceitar. E diz Deus, pois que o homem semelhar, isso também vai colher. Gálatas 6, 7. E aí, como é que a gente vence a cobiça? Isso é uma luta diária. 1 Coríntios 10, 13, 14 diz, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Então Deus sabe nosso limite das nossas fraquezas. E nós temos luta, eu tenho luta todo dia. Antes, com a tentação, Deus vai dar um escape. Então, haverá um escape. O que é o escape? Você está quase pego, você está quase vencido, mas você sai por uma rota de escape e você escapa. Deus vai te dar esse escape. Ore a Deus para que Deus te revele que escape é esse. Para que você possa suportar essa tentação que você está fazendo. E aí diz, portanto, meus amados, fugi da idolatria. E aí diz o que é idolatria? 1 Pedro 4,3. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Ou a Satanás, né? Naquele tempo, vocês diziam o quê? Em libertinagem. Libertinagem e idolatria é. Nós já vimos. Impureza, adultério, fornicação, né? Sensualidade. Se aí homem, né? Tendo relação com homem, com animais, né? Mulher com mulher, né? Isso tudo faz parte da libertinagem, da sensualidade. Bebedeiras, nós vimos também. Orgias, farras. Orgias sexuais existem, né? Que Deus chama o quê? Idolatria. A idolatria é que nós temos que vencer. Aí, quais tipos que são de idolatria? Levítico 18, 22 fala, como homem não te deitarás. Ou seja, homem não deitará com homem, como se fosse uma mulher. Deus chama isso de abominação. Abominação. Sabe o que é aquela anátema? É a mesma coisa, similar à abominação. Aquelas coisas que Acã pegou era anátema, era uma abominação, era consagrado, era separado. E por que Deus diz que homem não deve deitar com homem como se fosse mulher? Porque o que Deus consagrou? É o casamento. E o que é o casamento? Homem e mulher. Então isso é que é o consagrado. Se você fizer de outra forma, é abominação. Diz aqui, mas é só ter relação? Não. Deuteronômio 22, 25 fala, não haverá traje, roupa, de homem na mulher. E hoje nós estamos, difícil o homem não encontrar uma roupa hoje com elastano. Para o quê? Para ser parecida com a roupa da mulher, toda apertadinha. Pode procurar. Hoje os homens está difícil a gente encontrar uma roupa 100% algodão. Quase tudo tem elastano, né? E é apertado, tem que ser quanto mais apertado, melhor. E aí diz, traje de homem na mulher. Homem, não haverá traje de homem na mulher. Ou seja, a mulher não deve vestir roupa de homem. E hoje está espalhado. Nem vestirá o homem roupa de mulher. Por quê? Porque qualquer que faz isso, novamente, Deus diz que é o quê? Abominação. Então existe roupa que é consagrada para o homem e roupa que tem que ser consagrada para a mulher. O que mais? Provérbios 11, 1 diz, balança enganosa também é abominação para Deus. O que é balança enganosa? Você tentar ganhar no seu trabalho, na sua venda, no seu comércio, está lucrando, roubando, né? Tomando do outro. Né? Uma balança falsa, vendendo aquilo com valor falso. Mas diz a Bíblia diz, mas peso justo é o prazer de Deus. Vender a coisa de forma honesta.
Provérbios 3:32, de novo, ó. Porque o perverso é abominável ao Senhor, o perverso. Mas o sincero, ele tem intimidade. Falei você? Seja sincero perante Deus. Aqueles que são sinceros, reconhecem o seu pecado perante Deus, Deus vai ter intimidade com você. Deus vai te dar poder para você vencer. Você quer vencer? Eu quero. Tenho sido sincero com Deus. Deus sabe meus pecados. Todo dia eu falo com Ele. Eu posso não ter vencido, mas eu estou lutando com Deus para vencer. E eu não vou mentir perante Deus, não. Oro para que não alcance essa situação. E para concluir, Deus fala aqui, Provérbios 28:9, o que desvia seus ouvidos de ouvir a lei. O que é a lei? Aqui é a Bíblia, as Escrituras, a palavra de Deus. Você desviar-se disso, isso aqui tudo que eu li foi Escrituras. Até sua oração será abominável. Ó, você lê a Bíblia, tá vendo o que Deus está te revelando. Não quer dizer que você não pode estar cometendo erro. Pode, mas você tem que reconhecer que está errado. E pedir a Deus perdão e pedir poder para vencer. Aí sua oração não vai ser abominável. Mas se você rejeitar a verdade da Bíblia, nem sua oração vai ser aceita. Vai ser abominável. Para Deus não tem valor. E aí eu digo que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que nós sejamos vencedores, que nós sejamos daqueles consagrados a Deus, separados para o céu. Deus te dê um bom fim de semana e já deseja a ti também um feliz sábado, a ti e teus familiares. Amém.